vamos conhecer os 3 tipos de morte. A morte espiritual. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. O ser humano sofre algo mais do que desajustes sociais ou incômodos complexos. O seu estado é de morte espiritual. A situação de degradação humana é parecida com a morte física. Na morte, falta o princípio da vida, essencial ao crescimento e à disposição. E esta é, precisamente, a condição dos espiritualmente mortos. Efésios capítulo 5, versículo 14. João capítulo 6, versículo 53. 1 João capítulo 3, versículo 14, capítulo 5, versículo 12 e Apocalipse capítulo 3, versículo 1. A morte temporal. A morte temporal é descrita por Jesus como um sono. João capítulo 11, versículo 11. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. A morte temporal é a primeira morte física. A primeira morte é a que acomete a todos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Todos, tanto justos como quanto ímpios, ressuscitam dessa morte. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Os justos saem imortais da sepultura. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 a 55. Morte eterna. A segunda morte física é a morte eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. A segunda morte física é a extinção final do pecado e dos pecadores. Dela não se pode ressuscitar. Apocalipse capítulo 20, versículo 14, capítulo 21, versículo 8. Os ímpios ressuscitam para receber seu castigo e sofrer a morte eterna. Apocalipse capítulo 20, versículo 9, capítulo 21, versículo 8. A segunda morte física é o exato oposto de uma vida sem fim. Não ficarão sofrendo a eternidade, como alguns ensinam ser o destino dos ímpios. Mateus capítulo 25, versículo 41. Não havia pecado nem morte neste mundo antes da ofensa de Adão. Depois disso, ambos passou a existir. O dom da vida e os benefícios oferecidos por Cristo são muito maiores do que os efeitos do pecado de Adão. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20. Deus abençoe você. Um forte abraço de seu irmão André.